Oriundo da Austrália, Tim Tszyu pertence à longa lista de pugilistas que não só precisam lutar seu caminho até o topo, mas também conquistar a honra e o respeito dentro da disciplina. O que é considerado a nobre arte dos punhos muitas vezes pode se tornar um evento hostil onde um pugilista demonstra o clássico comportamento de lutador rato para intimidar seu oponente. Quando Tony Harrison se atreveu a desmerecer as habilidades de Tszyu dentro e fora do ringue, o karma começou a conspirar contra ele. Bem-vindo! A noite em que Tony Harrison aprendeu, da pior maneira, que, no pugilismo, os punhos são os que têm a última palavra. Você não vai acreditar como tudo terminou. Fique até o final para descobrir. Corria o ano de 2023, e a próxima luta de Tim Tszyu era a oportunidade perfeita para este pugilista fechar com chave de ouro. Mas, para conseguir, ele precisava primeiro superar um último obstáculo no ringue. Tony Harrison. O recorde profissional invicto de 21 vitórias, 15 delas por nocaute, de Tszyu pressionava Harrison, que não reagia nada bem. Seu recorde de 29 vitórias, 21 delas por nocaute, contrastava com 3 duras derrotas por nocaute. A possibilidade de uma quarta derrota era alta, mas não tanto quanto seu ego. Não demorou muito para Harrison começar a fazer declarações controversas sobre Tszyu, desrespeitando sua figura tanto dentro quanto fora do ringue. Se você segue a história da disciplina, sabe que esse tipo de comportamento é classificado como lutador rato. E que cada lutador rato sempre recebe o que merece. Harrison teve que aprender da maneira mais dura a deixar que seus punhos falassem por ele. Na noite de 12 de março, no ringue do Kudos Bank Arena, no Parque Olímpico de Sydney, uma caçada se desencadeou dentro do quadrilátero. Primeiro round. Com o som do gongo, ambos os lutadores entraram em modo reconhecimento. Nenhum queria se arriscar em um primeiro ataque e receber um poderoso contra-ataque que o neutralizasse imediatamente. Movendo-se quase em uníssono, ambos avaliavam as fraquezas e forças de seu oponente. Harrison começou a estender sua esquerda, para testar a guarda de Tszyu. Mas, Tszyu o havia posicionado contra as cordas. Tentando fugir pelos lados, Harrison sentiu a pressão de ter uma figura imponente como a de Tszyu à espreita. Eventualmente, Tszyu começou a lançar e acertar golpes. Sua análise havia sido completada com sucesso. Estava pronto para iniciar sua ofensiva. Segundo round. Assim que o segundo round começou, Tszyu posicionou mais uma vez Harrison contra as cordas. A esquerda de Harrison buscava manter Tszyu à distância, mas era uma partida de xadrez com contato. Pacientemente, Tszyu esperava para entrar com uma esquerda-direita no momento certo. Mesmo com poucos intercâmbios de golpes, ficava evidente o domínio de Tszyu sobre Harrison. Era ele quem ditava o ritmo da luta. Not in this round, Tszyu's not pressuring it enough. He's so much, but he do need to start picking it up. So there haven't been any body punches from Tszyu yet. 3-2 for Tim Tszyu. Terceiro round. Mais uma vez, Harrison foi direto para as cordas. O combate era estratégico, ambos os lutadores mantinham o olhar para cima, e só um pouco mais abaixo suas guardas. Quem abrisse a guarda um pouco, poderia pagar as consequências. E a direita de Tszyu estava pronta para cobrar. Mas, em cada objetivo, encontrava um muro difícil de penetrar. A guarda de Tszyu estava sólida. Custaria mais que um golpe de sorte para derrubá-la. De repente, um poderoso golpe de direita fez Harrison cambalear, recuando até chocar contra o corner. Ali, foi submetido a uma dura rajada de golpes de Tszyu. Here's a right hand, that one rocked here. Left here in round 3, Gerson, back to the ropes. Encurralado, recorreu ao clean para que fosse o árbitro a colocar distância entre eles que por seus meios não conseguia alcançar. Ao reiniciar a luta, Tszyu o encurralou mais uma vez. Contra as cordas,
Harrison estava em seu ponto mais vulnerável até o momento. Teve que suportar alguns golpes de direita e um temível gancho de esquerda antes de ser salvo pelo gongo. Here's the other right again. And another and a left hook. Eventualmente, recuou até as cordas. Tziziu sabia como reduzi-lo e faria isso sempre que fosse permitido. Harrison tentava escapar pelos lados, enquanto lancava golpes quais ao acaso. Tziziu o seguia de perto, criando o momento certo para que sua direita desse uma nova dose de castigo ao seu rival. Under a minute. Quinto round. Como era de costume, Harrison recuou até as cordas quase de imediato. Contra elas, recebeu uma dura combinação esquerda-direita direto no queixo. Com a audiência enlouquecendo, a pressão sobre ele aumentava. Tziziu se tornará um verdugo implacável, e não deixava espaço nem para um suspiro. Harrison se esforçou para trocar alguns golpes, mas sem sucesso. Seus deslocamentos laterais também não o ajudavam a escapar da armadilha em que continuava caindo. Enquanto isso, a indomável direita de Tziziu continuava a causar estragos sobre ele. Body, knowing that toe-to-toe. There's the right hand off the ropes. There's a good one. Tziziu se aproximava e Harrison recuava estendendo sua esquerda, como de costume. Os ganchos de esquerda de Tziziu eram os únicos que competiam em aparições contra sua poderosa direita. Harrison estava em um túnel, sem ver a luz no final. Segundo após segundo, apenas se confirmava que suas palavras nunca estiveram à altura de suas habilidades. Contra as cordas, quase desde o primeiro segundo da contenda, era o exemplo de um lutador submisso, forçado a suportar sem ter chance de atacar. What you've seen out of Tim avoids the right hand. Desconfortável contra as cordas, parecia que o karma havia condenado Harrison a sobreviver aos rounds. A intensidade na ofensiva de Tziziu aumentava a cada segundo. Agora, a pergunta era quantos golpes mais Harrison poderia aguentar. Resiliência não é exatamente a palavra para descrever a atuação de Harrison nesta luta. Continuar de pé e em movimento era puro instinto de sobrevivência. Round após round, ele se encontrava no mesmo buraco. A única diferença era feita por Tziziu, que, à medida que se cansava de brincar com sua presa, como todo predador, exercia um pouco mais de violência em sua ofensiva. I don't know about that right. I'm entertained with that jab. There's the right hand. No oitavo round, Harrison nem parecia se preocupar em tentar neutralizar com sua esquerda. Estava mais concentrado em seus deslocamentos laterais, para não ficar de frente para ele. Quando o fazia, Tziziu se encarregava de motivá-lo a continuar fugindo. Ganchos de esquerda ao corpo, golpes de direita à cabeça. Tziziu orquestrava uma ofensiva rumo à sua vitória, que, surpreendentemente, estava à espera na próxima esquina. Hey, choose your punches wisely. Use those lateral movements. Harrison slipped. Nono round. Quase de imediato, na abertura do round, um golpe de esquerda fez a cabeça de Harrison recuar. At the beginning, obviously, it was Harrison with that jab, but then Contra as cordas, sua contagem regressiva já havia começado. Pela primeira vez em 9 rounds, parecia que Harrison conseguia manter a luta no centro do ringue. Ele até conseguiu acertar bons golpes de direita em Tziziu. Mas era tarde demais para mudar o rumo do desfecho. Harrison havia cedido muito terreno, que não poderia recuperar. Uma poderosa direita neutralizou seus lampejos de ofensiva. Ela foi a abertura para uma sequência de golpes de direita que conectariam sem oposição, já que sua guarda havia caído por completo. at least a couple of knockdowns. And another right hand, right on the button to Harrison. And a right to the button. Harrison's hurt. Tziziu golpeava a cabeça de Harrison como se fosse um saco. Depois de chocar contra as cordas, um desastroso gancho de esquerda só confundiu mais a mente de Harrison. Tziziu agora golpeava de todas as direções, e parecia que Harrison nem sequer notava. Mas estava claro que ele estava sendo gravemente ferido.
Quando os uppercuts começaram a chegar, o ringue se tornou a cena de um crime em andamento. Era uma verdadeira carnificina. Harrison tentou se manter de pé, segurando na corda superior. Mas chegou uma poderosa direita que fez suas já fracas pernas tremerem até cair na lona, sem ter soltado a corda. By Zoo, he's looking to stop Tony Harrison and drops him. Nesse momento, o árbitro fez o que qualquer ser humano faria: parar o ataque. Não era necessário mais. Iniciou a contagem de segurança, e Harrison nem parecia entender o que estava acontecendo. Ele olhava para cima, mas seu olhar estava vazio. Levantou-se na contagem de 8, mas foi apenas um reflexo de seu instinto de sobrevivência. O árbitro deu-lhe o benefício da dúvida e tentou verificar se ele estava apto a continuar. Pediu-lhe que andasse de um lado para o outro, mas sua estabilidade era quase inexistente. Com ambos os punhos para baixo, seu espírito de luta havia abandonado seu corpo. Depois de zombar dele, foi derrotado por Tim Tszyu. E de que maneira? Desde essa dura derrota, Harrison não pisou novamente em um ringue de luta. Embora seu histórico profissional conte apenas 4 derrotas por nocaute, o desfecho da luta contra Tszyu foi, sem dúvida, devastador para ele. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que Harrison teve alguma chance de vencer Tszyu, ou foi apenas um lutador rato que não soube quando manter a boca fechada? Leia os seus comentários.